Oi pessoal, estamos aqui novamente. Vamos para mais uma leitura da Palavra de Deus. Vamos compartilhar aquilo que Deus tem falado aos nossos corações, nessa nossa comunhão, nesses nossos vídeos onde estamos falando de Deus. Amém? Vamos começar lendo então um trecho da Palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, João 20. Do 20 acho que até o 9, 20 do 1 ao 9. Glória a Deus. Então, ali diz assim, ó, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com um outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado, dobrado, num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Eles viram aqui, queridos, que Jesus havia ressuscitado. Chegaram lá e se depararam e se encontraram lá apenas o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, que estava dobrado no lugar à parte, e os lençóis. Amém? Glória a Deus. Sabe, irmãos, antigamente, na tradição, o Senhor, né, quando ele sentava à mesa para fazer refeições, os servos não ficavam ali naquele momento. Era colocada a mesa, daí vinha o Senhor e se sentava ali para comer. E os serviçais, eles ficavam assim à parte, assim, escondidos. Enquanto aquele senhor estava comendo, eles tinham um código entre eles, que quando o Senhor ele pegava e terminava de comer, se ele jogasse aquele lenço que ele usava para limpar a boca, que estava ali junto com ele, se ele jogava ele assim, amontoado assim sobre a mesa, e se levantava e saía, era um sinal de que ele tinha terminado a refeição e de que ele não ia voltar mais. Daí isso era um código para que os servos entrassem e retirassem a mesa, que eles poderiam entrar e recolher a mesa. Né? Que eles não poderiam entrar ali enquanto o Senhor estava comendo. Mas se ele deixasse esse lenço a qual ele limpava a boca dobrado do lado, à parte, sem ser amontoado, sem ser jogado, dobrado à parte, e se levantasse, que às vezes o Senhor podia se levantar para ir no banheiro ou para ir falar com alguém sem necessariamente ter terminado a refeição. Então quando ele fazia isso, ele deixava o lenço dobrado num lugar à parte, ajeitadinho, dobrado. Isso que era um código que queria dizer para os seus servos que ele saiu, ou foi no banheiro, ou foi em algum outro lugar, mas que já estava voltando para terminar a refeição. E foi assim, e era assim que acontecia, né? E é isso que esse texto nos mostra, né? Que quando os discípulos entraram lá, enquanto Jesus não estava mais lá, Jesus havia ressuscitado, ressuscitou ao terceiro dia, como havia dito, como havia prometido. Encontraram apenas os lençóis, e no lugar à parte estava aquele lenço dobrado, né? E anotei aqui sobre isso que nós estamos falando, mais umas palavras, que diz assim: o lenço embolado, jogado, como eu falei para vocês, significava que ele havia terminado, o Senhor havia terminado de comer, então ele jogava o lenço todo embolado. Era um código para como já disse, para os servos, que eles poderiam entrar e tirar a mesa. Se eu amo se levantasse, mas deixasse o lenço dobrado,
ao lado do prato, o servo não ousaria tocar a mesa, porque o lenço dobrado à parte era um recado claro do amo: não terminei, eu voltarei. Glória a Deus. E foi justamente sabendo dessa tradição que o Senhor Jesus, quando saiu do túmulo, quando saiu do sepulcro, deixou esse lenço dobrado, não embolado, dobrado, para dizer para todos, para sinalizar de acordo com essa tradição de que ele vai voltar. E isso é maravilhoso, queridos. O Senhor deixou ali um recado que a palavra de Deus nos fala a todo momento, de que Ele está voltando, de que Ele voltará. Então, sabendo disso, queridos, é isso que o Espírito Santo quer nos lembrar nessa noite, de que Jesus disse que o dia e a hora nenhum de nós sabe. Nem Ele mesmo, Ele diz. Esse tempo do dia e da hora compete ao Pai decidir. Mas Ele disse que quando estivesse próximo ao fim, quando estivesse próximo dele voltar, haveria sinais nos céus e na terra. Assim como a gente sabe quando uma árvore estava a produzir seu fruto, os sinais da temperatura, das estações, o Senhor deixou na sua palavra, no livro de Apocalipse, e também nos livros do Antigo Testamento, e através de suas palavras, Jesus deixou sinais dos tempos, sinais que iam nos mostrar quando estivesse próximo a essa volta. E nos dias de hoje, com todo esse desequilíbrio climático, com todas essas notícias de guerras, rumores de guerras, e com a proximidade que nós estamos vivendo de um grande acordo de paz, que vai dar o start para a reconstrução do templo, estamos vivendo, queridos, não podemos negar isso, estamos vivendo os últimos dias antes da volta de Jesus, antes do arrebatamento. E não queira ficar fora desse arrebatamento. Não queira jamais ficar na terra quando Jesus arrebatar a sua igreja. Pois os tempos aqui ficarão terrivelmente difíceis para quem ficar. Se você viu outro vídeo postado nesse canal, onde falamos sobre as 10 virgens, as prudentes, que viveram uma vida diante do Senhor, que se encheram do óleo do Espírito Santo e que estavam prontas e como prudentes estavam esperando o seu Senhor. E também falamos das nécias que estavam esperando o Senhor, mas de qualquer jeito, sem buscá-lo, sem se encher do Espírito Santo, sem ter azeite suficiente para manter suas lâmpadas acesas, porque as lâmpadas acesas aqui conduziam elas para o noivo, e elas, como elas tinham azeite, elas puderam reconhecer e estar prontas para a chegada do noivo, e assim conseguir entrar no tempo certo para as bodas do Cordeiro. E a palavra fala nessa passagem das 10 virgens, que depois que as virgens entraram e o noivo, que aquela porta se fechou. Como diz nessa parábola, essa porta vai se fechar após a entrada do noivo. Seja como uma virgem dessas prudente, que viveu uma vida de obediência ao Senhor, e como um servo prudente, vigiou e orou em todo o tempo, esperando a volta do seu Senhor. Jesus está voltando. Prepare-se. Busque a Deus enquanto se pode achar. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Você tem uma certeza da parte de Deus, que se você buscar a Deus de todo o coração, você vai achá-lo. E a palavra de Deus diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Esse versículo está nos ensinando que vai chegar um tempo em que vão buscar e não vão conseguir mais achar, que o Espírito Santo vai ter saído da terra, que a igreja vai ter sido levada e que vão ser dias muito difíceis. Jesus deixou o lenço dobrado à parte, em cima de uma parte ali do sepulcro, para ratificar o que ele falou, de que ele vai voltar. E ele está voltando. Prepare-se então. Amém? Feche teus olhos e vamos finalizar essa mensagem com uma oração. Senhor Deus e Pai, nós te pedimos, Senhor,
Coloca no nosso coração, Senhor, temor de Ti, Senhor, e um sentimento, Pai, de vigilância, Pai. Nos leva a entender Tua palavra e a praticar, Senhor, essa palavra que fala sobre vigiar e orar. Vigiar e orar para não cair em tentação, para não entrar em tentação, pois como Tu disse, Senhor, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nos prepara para o dia da Tua volta, nos prepara para o dia do arrebatamento, nós não queremos ficar. Nos prepara, nos transforma, nos faz estar pronto neste dia, Senhor. Nos dá, Senhor, esse alerta, Senhor, de estar todos os dias, Senhor, olhando para o céu, atento, Senhor, com o coração em Ti, não nos embaraçando com nenhum negócio dessa vida, sabendo que a nossa pátria não é aqui, que a nossa pátria está no céu, que nós possamos viver aqui nessa terra como quem não é daqui, realmente não somos, mas olhando para os montes, olhando para o céu, olhando para a Tua vinda, Senhor, esperando com o coração pronto a Tua volta, para que possamos entrar nas bodas do Cordeiro, para que quando Tu fechar a porta, nós estejamos do lado de dentro junto contigo. Faz isso na nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. E até a próxima mensagem, se assim Deus permitir.